Pessoal, vamos ver se eu consigo ajudar vocês aí na matéria de MMA P1, tá bom? Vamos começar com a prova dele aqui. Essa é a P1 de 2015, tá? Segundo semestre. Então tá, ele começa assim. Estenda a função de f de 0 até 1 para f de 0 até 1. Pô, não sei o que é isso, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você vai pegar a função que ele vai te dar. Aqui na frente ele vem falar que a função é f de meio. E vai estender ela de 0, com x valendo 0, até x valendo 1, tá? Então, do intervalo unitário. Ou seja, você não vai fazer valores como eu coloquei aqui, ó, meio. Isso aqui não precisa. Intervalo unitário significa uma unidade. Todo mundo é engenheiro, todo mundo sabe, né? Bom, então tá. Estenda a função de 0 até 1, definida por f de meio. Então tá. Meu x é 0, meu f de x é meio. Meu x é 1, meu f de x é meio. Meu x é menos 1, meu f de x é meio. Então tá aqui, ó. A função, isso aqui é um y, tá, gente? Tá meio feio, mas é um y. E de 0 até 1. Ok. O que é esse P igual a 2? P é o período, ou seja, período é o que dá... É meio redundante, mas é isso mesmo. Período é o que dá periodicidade. Ou seja, a partir de 2 unidades da função, você tem um período. O que eu estou querendo dizer? Vamos ver um outro exemplo aqui para ver se ajuda a fixar. Isso aqui é a anotação da aula dele, né? A gente tem uma outra função em que o período dela é 2π. Porque a partir de menos π até π é 1π e de 0 até π é 2π. A partir de 2π, ela começa a se repetir. Tracinho inclinado. Aí vem aqui, tracinho inclinado. Então, o período dela é 2π, ou seja, ela começa a se repetir a partir de 2π unidades, tá? Voltando para a prova aqui. É uma função, estenda a função f do intervalo unitário definido por meio. É sempre bom desenhar o gráfico, tá? Tá aqui o gráfico da função meio. E por que a gente tem que saber o período? Porque o semiperíodo, que é L, tá marcado aqui, ele é igual a P sobre 2, tá bom? L, isso aqui é igual a P sobre 2. E esse L vai vir lá na frente na fórmula. Tá vendo aqui? Aí, ó, a fórmula aqui ela usa L. E L é o semiperíodo, tá? Estenda definida por meio A, ou seja, para uma função cuja série de Fourier tem apenas termos em cossenos. E calcule essa série. O que ele está querendo dizer? Pega essa função f de meio e joga ela em Fourier de cossenos e vê o que dá. Que aí você vai ter a série de Fourier de f de x igual a meio de cossenos. A série de Fourier ela tem uma formulinha já pronta. Por exemplo, a série de Fourier de cossenos ela é dada. Então ela vai ser A0, que tem uma fórmula de calcular A0, sobre 2, mais a somatória de AN, que tem uma fórmula para calcular AN, cosseno de nπx sobre L. E o L é o semiperíodo que a gente comentou, tá? Então, a série de Fourier, ela completa, ela é... Espera aí que eu vou mostrar. Aí, ó. A série de Fourier completa, ela é f de x, ou g de x, ou o que você quiser de x, é o A0, que tem a formulinha, é igual a somatória de AN, cosseno de tanã, nπx sobre L, mais BN, seno de nπx sobre L. Isso é a série de Fourier completa. Só que você tem a série de Fourier de cossenos, que é... A série de Fourier de cossenos, ela é um pouco diferenciada, tá?
A série de Fourier de cossenos ela vai ser esses termos aqui somente, tá? A0 sobre 2 mais somatória de n igual a 1 até n infinito, sendo a n cosseno de npx. Essa aqui é a série de Fourier de cossenos, tá? E a série de Fourier de senos é essa aqui. Vai ser, você perde o A0, que a gente tinha visto aqui, né? Esse A0 aqui vai embora. E esse AN tal, que ele some também. Aí vai sobrar, dos termos da série de Fourier completa, vai sobrar só somatória de Bn seno de npx sobre L. Ou seja, da série completa, a série de senos é só isso aqui, somatória de Bn seno de npx, é a série de Fourier de senos. E essa daqui, série de Fourier de senos, né? E essa daqui é a série de Fourier de cossenos, tá? E a série de Fourier completa é essa série aqui, tá? Essa é a série de Fourier completa. Ok, então o exercício pede para a gente pegar a função f de x igual a meio e calcular essa série com apenas termos em cossenos. Ou seja, o que ele está querendo nada mais é do que a função de Fourier, que aqui está com a mesma letra do nosso f de x, de A0, que é calculado por uma formulazinha, mais a n cosseno de npx sobre L. Isso aqui é a série de Fourier de cossenos. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? A gente vai desenhou o gráfico e viu que f de x igual a meio, de 0 até 1, é igual a f de x, ela é simétrica em relação ao eixo y, de 0 até menos 1. Isso mostra o quê? Sempre que a função for simétrica do eixo f de x, sempre que ela for simétrica a f de x, a função é par. O que adianta saber que a função é par? Adianta que você aplica algumas propriedades que facilitam os cálculos, tá? Então vamos lá. Série de Fourier de cossenos, vamos calcular o A0. A fórmula de A0, ele às vezes dá na lousa, mas é bom gravar, tá? A0 é 1 sobre L, que veio daqui, é o semiperíodo, e o período é o quantas unidades ele precisa para repetir. E 1 sobre o semiperíodo é a integral de menos L até L, f de x dx. Só que a gente viu que a nossa função f de x igual a meio, ela é simétrica ao eixo vertical. Por ser simétrica ao eixo vertical, ela é par. Quando ela é par, a gente consegue aplicar uma propriedade que simplifica a nossa integração. Vai ficar 2 sobre L, de 0 até L, f de x dx. Sempre que a função for par, a gente pode transformar os limites de integração em 0 até L, multiplicando tudo por 2. Por quê? Porque se a gente integrar de menos 1 até 1, é a mesma coisa quando a função é par de integrar de 0 até 1 e multiplicar por 2. Porque a integração está calculando essa área aqui. E se eu calcular essa área aqui de 0 até 1 e multiplicar por 2, eu vou estar calculando a mesma coisa do que calculando toda essa área aqui. Então, de 0 até 1 vezes 2 é 2 vezes esse espaço aqui, tá? Então tá, A0, fórmula dada, aplicamos a paridade, ficou em 2 vezes a integral de 0 a L f de x. Nossa função f de x foi dada como meio e vamos substituir meio aqui. Então 2, qual que é o nosso semiperíodo? Olha lá no gráfico, a função repete a partir de período 2, semiperíodo é L sobre 2, no caso o semiperíodo é 1, integral de 0 até L, o nosso f de x que foi dado aqui em cima, dx. Aí o resultado dessa integral vai dar que A0 é igual a 1.
Lembrando que quando a gente for substituir na série de cossenos, o A0 ele vai estar sobre 2, tá? Então, é esse resultado aqui sobre 2. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o AN, que tem uma fórmula. O AN, ele é 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, cosseno de npx, tá? Só que aqui ele já substituiu direto. Ele pegou o f de x que está aqui, cosseno de npx, dx, e... o complicado é que ele já pulou uma etapa, né? O AN, ele é isso aqui, tá? AN é 1 sobre L, menos L até L, f de x cosseno de npx. Como no exemplo da prova, o nosso f de x, visto pelo gráfico, tem simetria, então, simetria ao eixo vertical, a gente pode usar a propriedade de 2 sobre L, de 0 até L, nossa função par. Só que aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte, se aqui é uma função par e aqui cosseno é uma função par, tá? Por definição. Par vezes par é igual a par. Agora, par, faz de conta que a gente vai jogar no de baixo. Já vou fazer vocês entenderem já. Par vezes ímpar é igual a ímpar. Por quê? Quando a gente for calcular BN, no exemplo, no que ele pede no exercício, na parte B, a gente vai fazer o seguinte. A nossa função f de x, que é meio, ela é par. Pelo gráfico, ela é par. Só que seno de n tananã, tananã, é ímpar. Então, uma função par vezes uma função ímpar é uma função ímpar. E isso não nos permite usar a propriedade de 2 sobre L, integral de 0 até L, tá? Então, vamos lá. A gente tinha lá que isso aqui, por ser par, visto pelo gráfico, vezes cosseno de npx sobre L é uma função par, par vezes par é par, a gente já usa direto a propriedade, 2, integral de 0 até 1. O resultado dessa integral nos gera que a n de 0 é igual a 0. Por quê? Vai chegar no finalzinho da integral, vai dar lá seno de nπ menos seno de nπ. Não interessa, o n ele é um número, sempre é um número inteiro, tá? Maior que 1. Então, n é 1, n é 2, n é 3. Não interessa o valor de n, qualquer integral de nπ vai ser 0. Qualquer integral de 0, que é o resultado aqui, vai ser 0. Então, o AN deu 0. Logo, a série de Fourier de cossenos que ele nos pediu, dada a função, vai ser aqui, ó. O nosso A0, que ele é A1. Nosso A0 é A1. Aí, A0 sobre 2... 1 sobre 2, mais a somatória de n igual a 1 a infinito de AN, que o nosso AN foi calculado aqui e chegamos em 0. 0 vezes cosseno de npx sobre L, o L é 1, tá? Isso é um 1, muito mal escrito. Resultado, a resposta da A, f de x é igual a meio, ou seja, a função estendida f de x para a série de Fourier, que só tem apenas termos em cossenos, ela é série de Fourier da função apenas em termos em cossenos igual a meio, ok? Resposta da A fica meio.